Com o passar do tempo, sofremos de uma perda de memória. Quem nunca esqueceu um compromisso, a chave de casa ou mesmo onde parou o carro? Quando envelhecemos, então, as lembranças ficam ainda mais distantes. É como se fossem apagando. Mas esse esquecimento, que parece natural para a idade, pode ser o sinal de uma doença que vem afetando milhões de pessoas em todo o mundo. O Alzheimer é o tema do Arquivo A de hoje. Afinal, quais são os sintomas? Como identificar? Qual o tratamento? E como cuidar dos pacientes e das pessoas que assumem a tarefa de dar a eles o mínimo de dignidade e qualidade de vida diante de uma doença degenerativa e incurável? É o que você vai saber a partir de agora. O Alzheimer é uma doença degenerativa que leva à perda progressiva das funções cerebrais, como a memória e a linguagem. Um tipo de demência que vem crescendo ano a ano. Estimativa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, aponta que até 2030 serão 74 milhões de pessoas e em 2050, 131 milhões. Hoje, são 55 milhões. No Brasil, os dados do Ministério da Saúde indicam que são pouco mais de 1 milhão de pessoas. Por ano, são diagnosticados 100 mil novos casos. O Alzheimer, a doença de Alzheimer, é a principal causa de demência. Então, antes de eu dizer o que é o Alzheimer, eu vou explicar para vocês o que é demência. Demência é uma condição de saúde que faz a pessoa perder três aspectos importantes da vida dela. O primeiro é a cognição, tá? A cognição são as habilidades cerebrais, memória, atenção, capacidade de cálculo, capacidade de se localizar no espaço, nos dias, né? A capacidade de você fazer uma atividade, você se planejar. Então, você vai cozinhar, então primeiro eu vou picar o tempero, eu vou colocar na panela. Então, você fazer passo a passo, chama função executiva, também é uma capacidade cognitiva. Aí a pessoa também tem uma perda uma alteração do comportamento, então ela pode ter uma depressão de início recente, um transtorno de ansiedade, ou ficar muito ciumento, ou ficar com uma sensação de que está sendo roubado, que estão conspirando contra ele. E os prejuízos, tanto na cognição quanto no comportamento, eles acabam atrapalhando a função, o como a pessoa vive no dia a dia. Ela começa a perder, então, habilidades. É preciso ficar atento aos sinais do Alzheimer para iniciar o quanto antes o tratamento. Eu acho que muito importante é a gente falar assim, o que eu diferencio uma pessoa idosa que tem uma pessoa idosa normal e uma pessoa idosa que está começando a desenvolver demência, né? Então, a pessoa idosa normal, ela pode ter um lapso ou outro de memória, mas assim, é uma coisa irrelevante, entendeu? Você vem e conta para a pessoa um assunto que não interessa a ela, se ela esquecer desse assunto, isso é irrelevante. Agora, se você passar uma informação importante para ela e ela esquecer daquilo que você falou, então você chega e fala assim, nossa mãe, a sua neta vai ter um bebê. Olha, isso é uma coisa que tem uma carga emocional grande. E aí depois você voltar para conversar com ela e falar assim, vamos comprar uma roupinha para o bebê? Que bebê? Então, isso é um esquecimento importante. É um processo lento e progressivo. Passa por 4 estágios: inicial, moderado, grave e terminal. O diagnóstico é feito a partir de exames clínicos. Uma entrevista médica bem realizada, então você ouve o paciente, ouve a família, daí você faz um exame clínico bem feito, um exame neurológico.
A gente faz testes também para ver como que tá a funcionalidade, o que que ele perdeu. Hoje ele tá com dificuldade, por exemplo, de tomar banho sozinho, de tomar os remédios, né? A gente faz escalas também relacionadas ao comportamento, se mudou, se não mudou o comportamento. E aí que a gente passa para os exames de imagem, exames de cintilografia e outros exames que talvez a gente possa até precisar, como o exame de líquor, né? Que é o exame do líquido da coluna, né? Do líquido da espinha. Quando a gente fala de Alzheimer, imagina pacientes idosos com 65 anos ou mais. Só que há casos em que a doença aparece mais cedo, de forma precoce. É o caso da Cidinha. Apresentou os primeiros sintomas aos 58 anos. Em apenas 3 anos, o Alzheimer evoluiu rapidamente e hoje ela passa o dia todo praticamente na cama. Não reconhece mais ninguém, não fala e depende da nora praticamente para tudo. Assim como a sogra, o Alzheimer também passou a fazer parte da vida da Amanda. Sua vida mudou muito. Muito. Você se sente muito cansada? Cansado, esgotado. E não é fisicamente, né, Amanda? É mentalmente. A Amanda se divide entre cuidar da sogra e do sogro e trabalhar fora, como recepcionista, dia sim, dia não. Ela faz tudo, do banho às refeições, além dos afazeres domésticos. Levanta às 6 da manhã e só para às 8 da noite. Quando vê a Cidinha na cama, lembra como ela era antes da doença. Ela era muito vaidosa. Ela sempre gostou de andar bem arrumada, de maquiagem. E ela que resolvia todos os problemas da casa. Ela que levava as crianças na escola, porque ele trabalhava, né? Recebia. Ela que fazia tudo. Primeiro foi a depressão. Em seguida, foi confirmado o Alzheimer. Na época, o Fernando cuidava da esposa, mas ele sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, e ficou meses internado. Foi quando a Amanda assumiu o tratamento da sogra. Depois, passou a cuidar também do sogro, que não anda e não fala mais. Conta com a ajuda da tia do marido, a irmã do Fernando. A Amanda diz que teve que pesquisar e aprender mais sobre o Alzheimer. E hoje faz parte de grupos que trocam experiências e mensagens de apoio pelas redes sociais. São vários grupos que tem e eu participo. Eu tenho um. E aí eu fico lendo, né? Todo mundo passa uma coisa diferente. Então é ali que eu vou vendo o que um passou, em qual fase que ela tá e o que eu vou passar com ela ainda. Inclusive eu tenho uma também do Alzheimer, que ela tem o pai dela com Alzheimer também, faz a hemodiálise, é cadeirante também. E nem tanto ela adicionou eu no meu WhatsApp e a gente fala mais ali pelo WhatsApp. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Se não fosse você rogai na vida por dela, o nós, que seria da pecadores. Cidinha e do Fernando? Não sei. Sinceramente, não sei, porque quando ela ficou ruim, a família dela não quis, falou que não ia cuidar. E sempre todo mundo fala que a obrigação é dos filhos, para cuidar dos seus pais, né? Até aí tudo bem, mas eu acho que todo mundo tinha que ter mais amor, né, ao próximo e ajudar. E eu peço força a Nossa Senhora me ajudar a continuar a cumprir essa missão, porque eu não sei o que me espera mais pra frente. Eu falei que até o último dia dela, vou estar aqui com ela, cuidando dela. A gente vai estar junto. A Vande cuida da mãe, a dona Ana Mazzi, há mais de 25 anos. Primeiro foi a depressão, seguido da doença de Parkinson. Aos poucos, começou a dar sinais do Alzheimer.
Foi numa véspera de Natal, estavam meus irmãos em casa, a gente estava todos na mesa tomando café, inclusive ela. Aí ela se levantou, eu achei que ela foi para o banheiro. Só que eu falei, tá demorando, não estou escutando, porque o banheiro é logo ali, né? Fui ver, cadê a minha mãe? Olhei aqui fora, o portão aberto. Falei, pronto, porque nessa época a gente ainda não trancava, né? Aí eu falei para meus irmãos, vamos, cada um para um lado da rua, que ela fugiu. Aí tinha um menino sentado na praça, falei, é uma senhorinha, ó, ela passou aqui com uma bolsinha, ela tem uma bolsinha que quando ela acha que ela não está na casa dela, que realmente aqui é a minha casa, né? E a dela é ali na frente. Ela cisma de pegar a bolsinha e vai. E nesse dia ela pegou a bolsa, até a gente perceber que ela não voltou para a mesa e eu ver que ela não estava em casa, ela já estava quase chegando no centro da cidade. Foi a cada dia mais esquecimento e já não tinha mais assim condição de andar sozinha. A rotina da Wande não é muito diferente de outras cuidadoras de pacientes com Alzheimer, como a Amanda. Ela precisou fazer várias adaptações em casa. Eu tive que tirar tapete, trancar portão, não deixar a chave exposta, tem que ficar no bolso ou guardada numa gaveta. Coloquei barra no banheiro e cadeira para tomar o banho. Hoje, a Wande vive para cuidar da mãe. Teve que abrir mão de praticamente tudo. Eu deixei de fazer muita coisa que eu fazia, eu aposentei. Aí eu falei, bom, agora eu posso cuidar da minha mãe melhor, né? Vou ficar o dia todo com ela. Então eu deixei de fazer bastante coisa, eu fazia muito doce, bolo, vendia. Deixei de fazer essas coisas porque eu não posso assim me comprometer com as pessoas, eu vou fazer para tal dia, porque eu não sei como que ela vai estar nesse dia, né? Mas não vou falar que é cansaço físico, não é. Você fica emocionalmente abalada porque você está presa, você não pode sair a hora que você quer, fazer o que você gosta, né? Mas gosto de ficar com ela, né? É minha mãe, que cuidou de mim, eu vou cuidar dela, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Ondina conheceu o Alzheimer há cerca de 1 ano. Foi quando o marido teve o diagnóstico da doença. Depois de 17 anos juntos, ela precisou se adaptar à nova realidade do casal. Ele começou a ter uns apagão, tipo, ele esquecia onde estava dinheiro, ele ia para a cidade e voltava e falava que estava tonto, que não lembrava de tal coisa, que foi fazer e não fez, não completou. Ele punha o carro num lugar e depois eu não lembrava onde estava o carro. Então hoje o remédio, não que diminui, né, a doença, mas eu sinto sim que deu mais qualidade de vida para ele. Ele não pode ficar sozinho aqui na casa. Você passa o dia todo com ele, passo acompanhando. Se eu for sair, eu tenho que deixar algum filho encarregado. Algum filho que não vai sair, daí eu falo, o Camilo vai ficar aí. No começo, ela não aceitou. Sofreu um estresse muito grande e foi parar no hospital. Mas aprendeu a lidar com a doença e hoje sabe que tem uma missão. Eu não me sinto, eu falo assim, Camilo, acho que de repente eu até vou primeiro com você, mas eu quero cuidar de você bem até o fim. Eu não quero que você sofra, não quero que você fique com dor, que você fique travado, mas eu quero que você fique sempre confortável, sempre bem. Mas ele fala assim, mas eu tô bem. Ele senta aqui e fica olhando, aquele passarinho, ele perde, ele é contemplativo, né? Ele fica aqui, olha só tal coisa. Eu falo assim, meu Deus, ele é mais feliz que eu. O Camilo está na fase inicial do Alzheimer. Já sente a perda da memória recente, mas as lembranças do passado ainda estão presentes, como na época em que se apresentava na Banda do Exército.
Rios, Lorena, Petrópolis, assim, entendeu? E cada lugar que eu ia, eu aprendia, entendeu? Aprendia alguma coisa. Legal, né? A Amanda, a Vande e a Ondina. O que elas têm em comum? A missão de cuidar das pessoas que amam e sofrem de Alzheimer, que dependem delas para praticamente tudo. E elas tiveram que aprender a lidar com a doença. A receita? Muito amor e paciência. Só que depois de algum tempo, elas também adoeceram e passaram a precisar de cuidados especiais, principalmente emocionais. E eu fiquei muito esse tempo aí cuidando muito dele, só dele. E eu sei que eu também tenho que cuidar de mim para poder ter qualidade para ele, né? E é muito importante que o cuidador tenha o autocuidado, que ele olhe para si e que se ele estiver angustiado, triste, que ele procure um atendimento para ele. A pessoa que cuida, ela tem os seus sentimentos e a pessoa que é cuidada, ela olha para quem cuida dela e quem cuida dela passa a ser um porto seguro. Então, se você está se sentindo angustiado, essa pessoa, a pessoa que você cuida olha para você e se sente angustiada também, ela percebe isso. Então, é muito importante se cuidar. Existem 3 fatores de risco que não dá para modificar. O primeiro é com relação à idade. Quanto mais velho a gente fica, maior a chance da gente vir a ter doença de Alzheimer, tá? A segunda questão é com relação ao sexo, né? Então, as mulheres têm mais doença de Alzheimer que os homens. E, por fim, o quadro genético, né? Existe uma genética relacionada à doença de Alzheimer, mas no Brasil, esses quadros genéticos, eles são muito pouco frequentes, é coisa assim de 1 a 2%. Então, não é porque seu pai tem doença de Alzheimer que você vai ter também. Mas a gente tem 12 outros fatores de risco que são modificáveis. O primeiro deles é a questão da alfabetização. A gente sabe que a alfabetização é um fator de proteção. E a alfabetização na fase da infância, né? Então, em países como o nosso, assim, que ainda não tem que ainda não erradicou o analfabetismo, o analfabetismo é um fator de risco para a demência. É claro que tudo aquilo que você estudar ao longo da vida vai fazer bem para você, vai te ajudar a fazer o que a gente chama de reserva cognitiva, mas o impacto maior é quando você faz a alfabetização na infância. Ainda não existe um remédio capaz de combater os efeitos do Alzheimer. Apenas medicamentos que conseguem frear o avanço da doença. Mas há um consenso entre médicos e pesquisadores de que é possível sim prevenir ou retardar o seu aparecimento. E para isso a receita é simples: manter a mente sempre ativa e aliar a isso a atividade física, convívio social e bons hábitos alimentares. Essa é a proposta da Prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Em toda a cidade são 4 casas do idoso como esta. Aqui são oferecidos diversos serviços e atividades. Hoje são 40 mil atendimentos por mês, um total de 6 mil pessoas com idade acima de 60 anos. Exatamente, a importância do convívio social, dele se sentir parte da sociedade, porque ele é parte da sociedade. Viver é envelhecer, envelhecer faz parte do desenvolvimento humano. E se a gente trouxer isso com esse olhar, respeitando as diferenças, respeitando a individualidade, que o próprio processo de envelhecimento irá nos trazer, né? As limitações que isso nos traz. A gente vai tendo na sociedade um outro olhar para a pessoa idosa do nosso município. Entre as muitas atividades, acompanhamos a Oficina da Memória. Os idosos, 1 a 1, percorrem um circuito com exercícios para o corpo e principalmente para a mente. Já falou meu provérbio, né?
Mais vale um pássaro na mão e 2 voando. Isso. Por fora, a perna pior, por dentro, com o mula dentro. Você esquece do dia. Você vem aqui, olha, eu cheguei aqui hoje, era 8 horas da manhã, pra você ter ideia, eu tô aqui até agora. Então me ajuda muito a mente, sabe? Você esquece os problemas. Problema todo mundo tem, né? Então eu esqueço os problemas que eu não tô aqui dentro. E eu sou muito ativa, eu gosto muito de peteca, de vôlei. Eu faço as atividades mais... não gosto de atividade lenta. Então eu faço as mais que, assim, que é corre, que é exercício, dança. Eu faço muita dança, então eu faço 4 tipos de danças aqui, pra você ter ideia. Como é que você imagina a Lúcia daqui 10, 20 anos? Como é que vai ser o envelhecimento? Eu acho que eu quero, né? É o que eu desejo. Por isso que eu estou aqui. Eu quero que eu seja uma velha bem firme. Igual eu sou hoje, né? Eu sou uma pessoa feliz. Eu sempre sou assim, alegre, extrovertida. Então eu quero ser essa velha daqui a, digamos, a 20 anos, né? Eu sou de 63, 83, eu ainda quero estar assim. As famílias dos idosos também são inseridas e acolhidas por esse projeto da Prefeitura de São José dos Campos. Afinal, quem cuida deles em casa precisa de uma atenção especial, principalmente quando os idosos apresentam um quadro de demência como Alzheimer. O cuidador, ele passa a ser o elo do mundo perdido do idoso para o mundo real que está à sua volta. Então, a importância da atenção para a família, para que a gente possa trabalhar aí grupos, né, onde ele possa entender que isso que ele está vivenciando faz parte desse processo, quais são os limites, e ele se cuidar também, porque é só se cuidando que a gente consegue cuidar do outro, né? Então a Prefeitura tem uma rede muito bem estabelecida de trabalhos que ela oferece tanto para o idoso quanto para os familiares. Em Taubaté, também no interior paulista, o Centro de Convivência da Irmandade de Misericórdia oferece esse espaço para os idosos cuidarem da saúde física e mental. Seja na piscina ou na academia, a ordem é não ficar parado. Ao todo, são 12 atividades que incluem ainda pilates e xadrez. Na musculação, os alunos seguem o ritmo da música e do professor. E aqui, nunca uma aula é igual a outra. Eu penso sempre na problemática do idoso. Então, a gente tem que analisar o que causa problema para o idoso. Hoje, o maior problema no envelhecimento seria a dependência. Então, o idoso independente tem vida. Você pode ter qualquer doença, mas se você for independente, você tem vida. Mas agora, se você passa num processo de dependência acamado, é aí que o problema começa. A ideia seria transportar o exercício para a vida cotidiana dele, deixar a vida cotidiana dele mais fácil. Então, se eu consigo fazer com que ele mova peso, tenha uma melhor flexibilidade, uma melhor amplitude, uma melhor condição física, quando ele voltar para a casa dele, ele vai fazer as atividades de uma maneira mais eficaz e mais simples. Não pode esquecer, quem manda na gente é o cérebro, né? Então, quando eu tenho um estímulo, eu vou sempre fazer essa parte neuromuscular trabalhar de forma efetiva. Eu preciso pensar no exercício. Não posso simplesmente me movimentar, eu preciso pensar. Então, essa é a diferença, ter que promover o exercício para que ele pense no movimento e que ele desenvolva uma nova habilidade. Só a partir daí que ele começa realmente a criar conexões, né, da parte neuronal, dos neurônios. Até você falava para mim da técnica, muito interessante. Os exercícios não são os mesmos sempre, né? Você vai alternando justamente para exercitar o cérebro, é isso? Explica para mim como é que você faz. Então eu estimulo sempre exercícios alternados, sempre mudo o treino para que ele consiga manter essa conexão aí, corpo e mente. Quando trabalhava, eu não praticava nenhum exercício físico. Só trabalhava? Só trabalhava. De casa para o serviço, do serviço para casa? Correto. E fazia os afazeres domésticos ali? Os afazeres domésticos, isso. E como é que era para você? Se sentia bem assim? Não, era bem corrido, bem estressante. Vivia, como diz,
pilhada, nervosa, entendeu? Com tensões musculares, muitas, entendeu? E daí tinha atribuição também de cuidar dos filhos, Cuidar da família, dos filhos, tudo? tenho 2 filhos. Sobrecarga, não? Muita sobrecarga, um trabalho triplicado. E daí aposentou. Como é que foi para você? Quando aposentei foi um alívio, dediquei mais aos meus filhos, à minha casa e a mim, entendeu? Comecei a praticar atividade física. E daí como é que é isso para você? Como é que você se sente praticando atividade física, dando mais atenção para você? Como é que... Foi muito bom quando eu comecei a praticar atividade física. Eu praticamente assim, me senti mais ágil, mais leve, com mais disposição. No Pilates, os benefícios também são muitos para a saúde dos idosos. O Pilates, ele é uma metodologia, ele é bem complexo, então ele abrange trabalho corporal inteiro, o corpo como um todo, abrange respiração, concentração, exige do aluno muita precisão, muita atenção na hora de realizar e concilia o movimento com a respiração. Então é muito interessante porque às vezes as pessoas têm uma visão errada da idade acima dos 60 anos, né? Que vai ser muito difícil, que vai ser muito dificultoso, tem dor, dificuldade de movimento e não é. Muito pelo contrário, o aproveitamento é muito bom, é muito interessante o resultado que a gente consegue, com dores, com postura e também com concentração. Eu ia citar isso daí, a concentração, porque fica Exatamente. trabalhando a cabeça o tempo todo. A mente e o corpo. Os dois juntos o tempo todo. Quando chegou o final do tempo, eu já não suportava mais ir na fábrica, eu não aguentava, eu entrava no ônibus, sentia mal. Comecei a ter problema de falta de respiração, começou a aparecer um monte de coisa. E foi aí que eu adquiri a diabetes também. Eu tava muito problema de dores, voltando a ter várias dores, não estava dormindo direito. Agora não, agora eu voltei, estou tranquilo de novo. Tranquilo, estou muito bem. E sempre manter a cabeça ativa? Tranquilo. Não só com atividade física? Não, lá em casa, como é que é? Não, lá em casa eu tenho. Eu trabalho, né? Eu estudo bastante, leio bastante. Ano passado eu li 18 livros. Esse ano eu estou no 4º. Então, ler, estudar, não ficar parado. Está comprovado que a atividade física e mental ajuda a prevenir a doença, não evitá-la. Mas caso o idoso venha apresentar e desenvolver o Alzheimer, o tratamento segue a mesma direção. É preciso ocupar o corpo e o cérebro para minimizar os efeitos e a velocidade da doença. Porque existe um negativismo muito grande em cima da doença, porque a doença de Alzheimer não tem cura, então não há nada a ser feito. Não é verdade, né? Existe tratamento disponíveis no SUS. Então, assim, não tem desculpa, sabe? É caro. Não tem desculpa. Fazendo toda a investigação e preenchendo os processos, né, os formulários, a pessoa ganha o medicamento e chega na porta da casa dela. Então, hoje não tem desculpa. A gente precisa, então, dizer isso. Os tratamentos que nós temos hoje, eles são tratamentos que são chamados de sintomáticos. Eles não vão agir no depósito dessas proteínas que depositam no cérebro, esses que tem disponíveis hoje no mercado, tá? Mas eles são medicamentos extremamente eficazes para essa interação da pessoa com a família. Ele interfere, por exemplo, com a redução das alterações de comportamento, o que é a grande causa das famílias às vezes precisarem levar seu familiar para uma casa de repouso, onde ele vai ter uma abordagem mais profissional, né, daquela condição que ele está vivendo. Então, se você tem um medicamento que ele reduz a necessidade de internação numa casa de repouso, olha o benefício que você está trazendo. Você traz um benefício emocional, mas você traz também um benefício econômico para a família. Hoje, os remédios tratam apenas os sintomas do Alzheimer. Ainda não existe um medicamento capaz de curar a doença. Mas uma esperança surgiu com os testes de uma droga desenvolvida pela empresa americana de biotecnologia Biogen, em parceria com a farmacêutica japonesa Eisai. Os primeiros resultados foram positivos. Os pesquisadores concluíram que o remédio
reduziu as placas amiloides, uma parte fundamental da doença que retarda o processo degenerativo, algo revolucionário que pode mudar o curso do Alzheimer. Essa medicação ainda não foi aprovada no Brasil, só está nos Estados Unidos. É uma medicação que vem para os quadros muito levinhos das demências. Então, assim, vai envolver métodos diagnósticos mais caros, mais sofisticados. É uma grande esperança, a gente vê isso como uma grande esperança, né? Mas, assim, a gente tem que lembrar que não adianta a gente ficar sonhando muito, assim, a gente tem que ver que o que a gente tem já é muito bom e vale a pena tratar. E não vale a pena suspender. E não é uma coisa assim que vai surgir esse medicamento, eu não vou mais usar esses outros. Provavelmente eles vêm para ser usados, às vezes, em conjunto. Então é muito importante que a gente saiba que o que existe é bom, precisa ser tratado, precisa buscar pelo atendimento e fazer esse tratamento de forma adequada o quanto antes. Mas enquanto esse novo medicamento não é aprovado para uso pelas agências reguladoras, a orientação é seguir com o tratamento feito não só de remédio, mas de muito amor e carinho. Mas, assim, os tratamentos não medicamentosos, antes de falar do cuidado, os tratamentos não medicamentosos para as demências, eles às vezes têm um efeito até melhor do que os remédios. O maior exemplo disso são as alterações do comportamento. Algumas vezes a gente acaba sendo obrigada a usar medicamento, mas todo mundo que trabalha com demência é unânime em dizer os cuidados, as questões não medicamentosas funcionam melhor para as alterações de comportamento do que os medicamentos. Então, o trabalho da equipe interdisciplinar é muito importante, né? Então, essas abordagens, musicoterapia, pet terapia, estimulação cognitiva, várias coisas que são muito importantes. O estímulo físico, a fisioterapia, a atividade física é fundamental. Melhora padrão de sono, melhora comportamento, melhora sintomas depressivos e ansiosos. Então, é muito importante o tratamento não medicamentoso. São muito bonitas essas histórias de sucesso, né? Dessas pessoas que são influenciadores e que trazem essa vivência. É gostoso porque eles às vezes tratam as coisas com humor, com uma galhardia, uma coisa que mostra que não precisa ser pesado o cuidado. A gente viu até aqui que muitas pessoas que cuidam precisam também de cuidados. E foi pensando nisso que a Cláudia, que está aqui do meu lado, teve a mãe, a dona Francisquinha, muito conhecida na internet, que vocês também vão conhecer, diagnosticada com Alzheimer há 12 anos. A partir daí, a Cláudia teve a ideia. Ela foi estudar, pesquisou bastante para aprender e oferecer uma maior qualidade de vida para a mamãe, como ela chama até hoje. E a Cláudia resolveu partilhar esse conhecimento para essas pessoas que necessitam tanto disso. Além do conhecimento, de amor, de paciência, de resiliência, que são os pilares que a Cláudia colocou. Então a Cláudia hoje, para vocês terem uma ideia, 1,5 milhão de seguidores, tanto no YouTube como também no Instagram, oferecendo exatamente isso, a ajuda que essas pessoas tanto precisam. Eu comecei muito despretensiosamente postar vídeos da mamãe e nem sabia... E no dia a dia? No dia a dia, mas não era sempre. Eu postava uma vez por semana, 2. Se eu visse um momento bacana, eu ia lá e postava, eu ia perguntar isso pra você, não tinha nada programado. Não. Surgiu o momento, você ia lá e gravava. Isso aí. Eu gravava que nem a gente fez ali. O momento é esse, é o dia a dia, né? E eu postava. Só que eu não sabia que aquilo ali poderia crescer. Eu pensava que seria um grupo que já me seguia, que já me conhecia. Só que eu não imaginava, nunca imaginei do alcance.
Hoje a Francisquinha é estrela, né? Olha aqui, ó, tem uma equipe de TV aqui para filmar a Francisquinha. Eles estão fazendo programa, né, mamãe? Vamos. Então vamos. Vamos ver seus amigos que estão fazendo um vídeo maravilhoso para fazer um programa TV Aparecida, gente. A Cláudia confirmou a doença da mãe há 12 anos. Foi quando resolveu estudar e conhecer mais sobre o Alzheimer. E aí eu meti a cara em estudar e procurar pesquisar, assistir documentário, procurar artigo científico. Eu estudei muito. E, além dos estudos, eu comecei na prática a entender certos comportamentos dela que não encontrei em nenhum livro e nenhum médico nunca me disse. Eu usei um pouco do meu conhecimento da pedagogia e da pós-graduação que eu fiz em espectro autismo, embora não seja a mesma coisa, mas a criança autista, ela tem muitas questões sensoriais. Então eu comecei a perceber alguns comportamentos que tinham motivo para ela ficar irritada, ficar nervosa, surtar, né? Sim. O surto que eu digo é dar grito e ficar brigando. Então eu comecei a entender e observar. A observação é fundamental, porque eu fiz com a minha mãe como se fosse um estudo de campo, sabe? Eu fiz um teste do que dava certo, o que não dava. Hoje ela aplica tudo o que aprendeu no cuidado com a mãe e usa suas redes sociais para dividir esse conhecimento e ajudar quem assumiu a mesma missão. Quando tem música, leva a sentimento. Quem não lembra de alguém quando ouve uma música, né? Que marca a nossa vida, né? Pode ser um momento ruim ou pode ser um momento bom. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Tá tudo bem? Além das postagens nas redes sociais, a Cláudia oferece cursos para os cuidadores. E muitos têm nela a inspiração para seguir em frente, apesar de tantos desafios. O cuidador é muito solitário. Eu sentia isso e eu falo muito para os meus seguidores, eu falo que eles são minha rede de apoio. Porque quando eu percebo que eu estou ajudando alguém, isso me faz bem, sabe? Isso me faz muito bem. E aí eu continuo. Cada vez mais eu procuro estudar mais para ajudar mais pessoas. Isso é um apoio para mim também. Inclusive tem um recado aqui de uma cuidadora que segue você e já se inscreveu inclusive no seu curso. A gente estava gravando com ela, a dona Ondina, e ela pediu para que você visse essa mensagem que ela te mandou. Aí você pode mandar uma de volta para ela, a gente mostra. Eu mando, sim. Boa tarde, Cláudia. Um prazer estar aqui fazendo essa gravação aqui sobre Alzheimer, um tema que eu nunca pensei que tivesse na minha vida, mas há 3 anos eu estou convivendo com meu esposo com Alzheimer. Eu queria dizer para você como tem sido bom te seguir e aprender coisas tão simples do dia a dia do Alzheimer, da pessoa, paciente, que eu não tinha ideia. Muito obrigada mesmo. E ó, a jornada eu tô aí com você, tá? Ai, que linda. Ah lá, já se inscreveu, a Ondina mandou pra você. Ai, que Você quer mandar pra ela de volta? Quero. Vamos gravar aqui então? Nosso cinegrafista vai acompanhar. Eu não sou muito bom para essas coisas, não, mas vamos lá. Ondina, fiquei muito feliz com o seu depoimento. Eu não tenho ideia do alcance, como eu sempre falo, mas eu fico feliz porque o que eu quero é que as pessoas entendam, porque a partir do momento que você descobre que é fácil cuidar, basta você ter um jeitinho, né? Aquele jeitinho da Cláudia de cuidar de forma leve, falar com calma. A sua vida se transforma, você não precisa sofrer tanto. E eu fico feliz quando eu recebo esses depoimentos. Muito obrigada. O Conselho da Cláudia está disposto para encarar essa tarefa de cuidador, estudar e conhecer a doença. É só seguir o caminho para descobrir o lado bom do Alzheimer. Foi um resgate de amor, né? A minha mãe foi uma ótima mãe, uma mãe maravilhosa, cuidou muito bem de mim.
Mas existe, em qualquer relação familiar, principalmente mãe e filha, em algumas famílias são algumas rugas, né, que ficam no passado, né? E o Alzheimer me trouxe a oportunidade de resgatar esse amor e poder demonstrar, porque a minha mãe é de uma geração que não tinha esse amor, esse toque, dizer eu te amo. Eu não fui criada desse jeito, eu tenho 61 anos, eu não sei vocês que estão me assistindo, mas eu tenho certeza que muitas pessoas se identificam comigo, porque eu tenho esse retorno nas minhas redes sociais. As mães das filhas que têm a minha idade, 60, 61, elas não tiveram essa amorosidade toda, esse carinho, falar que ama, passar a mão. Eu não tive isso. E a minha mãe rejeitava, porque ela também não teve. Mas eu consegui. Com o Alzheimer, eu consegui abraçar, beijar e apertar as bochechinhas dela, dizer que amo. E ela retribui. Então, para mim, foi um resgate de amor. Então, eu chamo o bom do Alzheimer. Netinhos, ó, tô aqui com a vozinha e com o pessoal, ó, da TV Aparecida aqui, ó, dá um alô aí. Vieram gravar aqui nossa rotina com a vozinha, né? E vamos aí, né? Vamos mostrar tudo, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora, não vamos nem se aventar pra quem é. Quer ir embora já? Ele não tem... Ah, já quer mandar eles embora, vó, mas são visita. É, não é visita? Mas tem que mandar embora? Eu tô dizendo aqui pra ele. Eu convido você para conhecer então a família do Raul Júnior, a Dona Amália, a vó da Pomba, e tudo que a gente vai contar para vocês é para ajudar, né? Isso mesmo. Para você que está em casa e não sabe o que fazer, às vezes um cuidador, uma cuidadora, você vai gostar do que vai ver. Chega por volta das 6 horas, a vozinha ela fica querendo ir pra casa dela. Só que ela mora aqui, como vocês sabem, né? Isso acontece todo dia, eu vou mostrar pra vocês como a gente lida aqui em casa. E vocês vão ver como é diferente quando eu falo o que ela gostaria de ouvir. Oi? Que hora nós vamos embora pra minha casa? A hora que a senhora quiser. Eu vou e você fica. Eu vou e a senhora fica, o jeito que a senhora quiser. É. Vamos? Vamos. Que hora você vai embora? Eu vou embora agora com a senhora. Vai? Vou. Já eu tá- só vou se a já senhora vá. Já tá tudo fechadinho assim? Tudo fechadinho, eu só vou se a senhora for. Pois só vai mais eu. Vamos? Vamos. Então tá bom. Quando falo o que ela gostaria de ouvir, deixa ela mais tranquila. Sim, eu costumo dizer que ninguém nasce cuidador. Então a avó vindo morar aqui é uma doença nova pra gente, é uma doença nova pra todo mundo, eu acredito, né? Então a gente teve que aprender muita coisa. E o Alzheimer, acho que 90% do Alzheimer é convívio, né? Não tem um manual, você não vai achar um manual na internet como lidar com o Alzheimer. E cada idoso é diferente do outro. No começo da doença da minha avó, uns 2 anos, a gente perdeu essa batalha para o Alzheimer. Eu costumo dizer que o Alzheimer estava vencendo a nossa família. A minha família sempre foi bem estruturada, todo mundo tentava ajudar de diversas formas, mas o Alzheimer ele te deixa muito cansado mentalmente, né? É um cansaço mental, a toda hora repetição, a toda hora você tem que fazer todas as tarefas, tem que lembrar de tudo. Então é mais algo para você se preocupar. E eu vendo a situação da minha avó, eu falei, não, eu preciso fazer algo. Depois de 2 anos, assim, chegou ao extremo, que ninguém estava mais aguentando. E não é feio falar isso, porque o Alzheimer realmente, ele dá trabalho. E eu falei, não, eu preciso fazer algo para minha avó viver bem, e eu também preciso fazer algo para minha família. Porque você, cuidador, você precisa se cuidar para cuidar de outras pessoas. Você tem que se cuidar. Como você vai cuidar de alguém se você não está bem? Então, encontrei brechas no Alzheimer, encontrei saídas que fizeram a gente ter uma convivência melhor e a gente lidar melhor com toda a situação, né? Que foi basicamente viver o que a gente já vivia antes, não viver a doença. Então, a gente conseguiu virar esse jogo e hoje a gente vive super bem com o Alzheimer. Não vai acabar a doença, mas você consegue viver bem, melhor e feliz. O começo não foi fácil. Quando a família trouxe a Dona Amália da Paraíba, teve que aprender nos altos e baixos com a doença.
O Júnior, que já tinha uma página no Instagram, resolveu usar a rede social para tornar essa convivência mais leve e feliz. Afinal, rir ainda é o melhor remédio. Quando a minha avó veio morar aqui, eu já tinha uma página chamada Pomba. É um perfil humorístico e onde eu colocava minhas ideias, colocava meu lado ali moleque, né, nas redes sociais, que conquistou muitos seguidores. Eu já tinha uns 2 milhões de seguidores, onde eu não aparecia lá, né? E eu comecei a compartilhar, minha avó estava aqui, eu comecei a compartilhar minha avó de vez em quando nos stories, né? Eu passei um momento crítico assim na minha vida que foi perder um filho. Eu perdi um filho. E eu estava num momento desesperador da minha vida, eu não sabia o que fazer. A avó estava aqui, ela precisava de ajuda ainda, os cuidados não param e minha família também. E aí, depois de alguns meses, né, que passou da perda do meu filho, minha esposa perdeu ele no parto, então não foi algo recente, no começo da gravidez, não, foi no parto. Então uma coisa que abalou a gente e que me abala até hoje. Só que quando a avó veio morar aqui, ela trouxe uma alegria que eu já tinha perdido, sabe? Então, eu falei, poxa, então vou criar as redes sociais aqui com a minha avó também para eu me distrair um pouquinho, né? Mostrar o nosso dia a dia, mostrar um convívio, é algo a mais para eu ocupar minha cabeça depois do fato que aconteceu. E, cara, foi maravilhoso, né? Porque as pessoas abraçaram a vozinha, as pessoas gostaram dela, vários vídeos viralizaram e também me tirou de um... Eu nunca vou esquecer o que aconteceu, sempre é uma dor, mas minha avó fez eu ter dias mais alegres, sabe? Então ela trouxe a felicidade pra mim e eu levo a felicidade pra ela também. Então nós dois nos completamos. E os seguidores, ou melhor, os netinhos, se multiplicaram e hoje são em torno de 9 milhões. E além da internet, o Júnior também contou essa experiência em um livro, publicado em 2022. Uma história de amor e bom humor para ficar na memória e no coração de cada familiar que convive de perto com a avó da Pomba. Realmente toda família participa. Não é só o neto, não é só o Raul. A gente tem a participação de todo mundo, toda a família. São 4 membros da família, o Júnior, o Raul, a Ruth e sou eu, né? Que mais estou junto com ela, né? Aí temos, né, os nossos colaboradores que ajudam, mas é muito importante a participação da família. Isso é fundamental. Então, no dia a dia, realmente a família se dedica. Rapaz, eu fico até emocionado, assim, né? Do jeito que ela me trata também, que ela me chama de filho, né? Assim, ela não esquece. É meu filho, tudo é meu filho. Eu estou deitado com ela, ela me cobre, entendeu? Na hora de comer, se eu coloco primeiro a comida dela e eu não coloquei a minha, ela fala, filho, eu não quero. Coma você. Por quê? Porque ela está vendo que eu estou sem a comida. Aquele negócio de mãe que fala, eu não vou comer, vou passar para o meu filho. Ela é uma pessoa muito especial, a Malha é uma pessoa muito especial. E a Malha, que hoje é a avó da Pomba, também é especial porque ela não sabe o quanto ela ajuda as pessoas, né? Os netinhos. Por onde a gente anda, a gente encontra muita gente agradecendo. Eu não sabia cuidar da minha mãe, eu não sabia cuidar do meu avô. E hoje a gente consegue, né? Porque tudo que ele fala é realmente o que a gente aplica aqui. É o caminho que a gente achou para lidar melhor com essa situação, né? É isso. E não só de netinho, a gente também agora tivemos na Paraíba, muita gente chega e fala, vocês não sabem quanto vocês ajudam, assim, as pessoas que estão com depressão, que começam a assistir os vídeos dela, aí fala, pô, eu com depressão, nessa idade, uma pessoa desse jeito, muita gente passa mensagem para o Júnior e fala com a gente direto, vocês não sabem quanto vocês ajudam nesse sentido. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus.
gente sempre fala que a gente nunca sabe, né? O que pode acontecer daqui a instantes, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E já sabendo da existência da doença, a gente tenta curtir ao máximo. Então, toda vez que eu chego aqui na casa dos meus pais, meu sentimento é de aproveitar cada momento com ela. Esse é o sentimento de viver agora. E é por isso que a gente tá todo dia com ela na alegria, em alto astral, né, com muito entusiasmo, porque é esse sentimento que a gente quer ter com ela e eu sei que é esse sentimento que vai ficar. É o legado que ela vai deixar. E tenha certeza que a gente vai encerrar essa reportagem sorrindo.